Carolina. E meu nome é Poliana. E a nossa missão hoje é ser repórter por um dia. A ditadura militar, não somente no Brasil, mas em outros países latino-americanos, sempre apoiados pelos Estados Unidos, que eram contra a forma de organização socialista que foi vivida por alguns países que cá estavam, como Guatemala, Chile, que estavam muito próximos do socialismo, El Salvador e outros. E essa ditadura foi uma luta muito injusta e desleal por parte do governo, que fez com que os grupos armados que estiveram no Brasil, que fizeram sequestros, que fizeram atitudes de assaltos, foram vistos como inimigos populares, com a propaganda que o exército fez. E as consequências estão aí até hoje. Um povo que não luta pelo que quer, um povo que engole tudo, e tem um movimento muito característico do povo brasileiro, que é esse aqui, ó. Cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. Nós não temos a característica de lutar para obter as coisas que nós queremos. Então, esse foco ficou 20 anos que os militares estiveram no poder. Eles fizeram o quê? Várias negociatas, distraíram a atenção do público com outras notícias, engambelaram o povo e fizeram com que a gente sempre perdesse os nossos direitos políticos e sociais, sendo que aquilo que valia para os militares é que era o que era correto. Na verdade, o que é correto é respeitar os direitos civis, respeitar o individualismo, respeitar as pessoas em si como um todo. E o que eu posso dizer é que a gente continue lutando contra esse tipo de opressão, contra esse tipo de coisa que faz com que as pessoas se sintam sem os seus direitos. E a ditadura militar fez com que isso ocorresse. Bom, 1964 foi um dos momentos mais difíceis que o Brasil viveu, que foi um período em que o Brasil ele foi governado de 64 a 1985 por militares. Houve um golpe militar no Brasil e esse golpe militar, ele afetou profundamente a questão econômica do país, as elites, as principais lideranças políticas do Brasil foram expulsas do Brasil, artistas foram expulsos, né? E aquela elite que tinha muito dinheiro passou a ter mais dinheiro ainda, né? Então, a gente teve várias etapas do golpe de 64. O primeiro período foi a instalação dos governos militares. Depois, nós tivemos o endurecimento do período da ditadura militar, foi no governo Emílio Garrastazu Médici, onde houve muita perseguição política, desaparecimento político, né, de pessoas, né, que eram contra o governo, eles desapareciam, torturavam as pessoas. Isso foi até mais ou menos 1972. Depois começou a distensão com Ernesto Geisel e finalizou com um outro general, que foi o João Batista de Figueiredo. Foi a partir daí, inclusive eu na minha época de faculdade, nós participamos. Foi um dos movimentos mais importantes da história recente do Brasil, que foi as diretas já. Né? Que foi a direta, porque a gente não podia votar para presidente, não podia votar para governador, para prefeito das grandes capitais. Quem colocava essas pessoas no poder eram os militares. Então, basicamente, sucintamente falando, esse período que vai de 64 a 85 foi um período em que as pessoas, houve um desenvolvimento econômico no país, mas quem enriqueceu realmente foram as elites. A Rede Globo está aí para não deixar de negar. Foi uma das principais, uma das principais colaboradoras do regime militar. Tá? O período da ditadura militar no Brasil durou 25 anos e foi um dos períodos mais sombrios que teve.
dentro da liberdade aqui no Brasil. Os direitos dos cidadãos eram caçados, políticos, muitas vezes arrancados de dentro de casa, tá? Mortos. Muitos hoje se encontram desaparecidos. Tá? A família não tem notícia do paradeiro, só sabem que estão mortos, né? Mas que ainda não tem ainda uma resposta de onde foi parar o corpo. Um dos filmes que reflete isso muito bem sobre a ditadura é Batismo de Sangue, onde conta toda a trajetória do Frei Beto, tá? Da Ordem Franciscana. E assim, é um filme que retrata muito bem o que foi a ditadura. Outro filme também é Zuzu Ângel, que retrata muito bem esse período da ditadura. O que é isso, companheiro? Então são filmes que hoje os nossos alunos deveriam assistir para saber o que foi que aconteceu naquela época. Foi um dos piores períodos que o cidadão, tá, o brasileiro viveu. A época pior da ditadura, onde desapareceu muita gente, foi um período de chumbo, de muita morte, foi na época do presidente Garrastazu Médici. O Médici teve torturas assim, tristes mesmo, com as pessoas que até hoje sofrem por isso. Muitos foram exilados do país. Nós podemos citar Caetano Veloso, Gilberto Gil, o próprio Fernando Henrique Cardoso, o José Dirceu. Inclusive o José Dirceu, a aparência dele hoje não era de antigamente. Ele fez uma plástica para modificar todo o rosto para poder voltar para o Brasil. Então foi um período extremamente sombrio, onde até hoje muita coisa não ficou resolvida. Os torturadores não foram punidos, igual aconteceu na Argentina, no Chile, onde teve a ditadura militar. Onde foi marcado pelo autoritarismo, né? Porque esse período foi um período muito conturbado da história, né? Muitas pessoas foram exiladas, saíram do país, porque era um período que esperávamos manter a ordem num momento de grande desorganização. Mas foi um momento em que o Brasil passou por situações de dificuldade, porque as pessoas que não aceitavam o regime foram perseguidas, muitas delas mortas, né, porque eram contraventores contra o movimento, a Revolução de 64, e com o passar do tempo houve uma abertura política, onde teve que se organizar as facções para que voltasse à normalidade. Hoje nós estamos voltando ao momento da normalidade, com o fim da ditadura. Uma ditadura que durou muitos anos, né, foram muitos anos que o Brasil foi assolado pelo momento da ditadura, e que foi marcado por governos que tinham todo o poder concentrado em suas mãos. Eu digo que nada mais que um absolutismo. Que faziam e aconteciam do jeito que queriam, da melhor forma que se achavam, e nós passamos por um grande momento de turbulência no país. E as coisas só se legalizaram a partir de 1885, onde foi a volta da democracia, né? Que havia se perdido nos princípios dos anos 60, com a ditadura militar, que foi marcado no dia 31 de março de 1964, um momento turbulento da história, né? Então eu digo que nunca tantos deveram tanto a tão poucos, porque o único direito que o ser humano tinha era não ter direito. Então nós passamos por um momento de desordem. Então, muito obrigado, tá, por essa oportunidade aí que está sendo dada por esse momento, e agradeço pela oportunidade.